Henrique Gratão é o próximo palestrante. Ele é apaixonado por filosofia, sempre em busca de entender e compartilhar seus conhecimentos ao mundo. Com vocês, Henrique Gratão. Uhul! 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 Ai, que delícia! Boa noite, pessoal! Vocês não sabem quanto eu estava ansioso para isso aqui. Ai. Bom, primeiro eu vou sanar algumas perguntas que são óbvias, né? Eu tenho 2,10 metros de altura, sim. Eu não jogo basquete, eu jogo muito mal. E tinha mais uma também, mas esqueci, não tem problema. Muitos de vocês devem estar se perguntando o que esse roqueiro aí está querendo dizer sobre espiritualidade. Eu estou meio nervoso, é minha primeira palestra e eu estou andando que nem louco aqui, mas eu vou continuar até me acalmar. A questão é a seguinte: quantos de nós já passamos por alguma dificuldade na sua vida, nas nossas vidas, e questionamos o sentido dela? Quem já passou por isso aqui? E muitas vezes nós acreditamos que o sentido de nossas vidas ela está ligada diretamente a algum prazer, a fama, riqueza e até mesmo um love por aí. E não está errado. Não está errado pensar que você não consegue buscar o sentido de suas vidas através dessas riquezas. Muito pelo contrário. Às vezes você pode conseguir almejar essas riquezas através dessas pessoas, não que elas sejam a finalidade disso. Mas aí que fica a pergunta. Por que alguns artistas, no ápice de suas carreiras, cometem suicídio? Era para estar apresentando aqui, não era? Alguém sabe responder essa pergunta? Alguém sabe? Não, tudo bem. Eu vou... Desfoquei aqui, eu vou apresentar aqui. Desculpa. Por que alguns artistas, no ápice de suas carreiras, cometem suicídio? Você está me dizer por quê? O psiquiatra Viktor Frankl, ele diz o seguinte: o maior sofrimento humano é a percepção que a sua vida não faz sentido. Existe uma história da mitologia grega que conta basicamente um diálogo entre Aquiles e Odisseu. Odisseu ele é conhecido também no Ocidente como Ulisses, pela tradução do latim. E esse diálogo é o seguinte: eu vou contar um pouco da história, né, para vocês se ambientarem. Ulisses, todo mundo... Odisseu, Aquiles, vocês sabem quem é? Exatamente isso, o calcanhar de Aquiles, o famoso guerreiro poderoso que derrotava todo mundo. Durante a guerra, Aquiles ele passou por uma escolha. Ou ele morria jovem com toda a glória, ou ele viria morrer velho sem glória nenhuma. Acabou que ele optou morrer novo com toda a glória. Morreu, passou a história, a guerra já estava acabando, e uma outra pessoa chamada Ulisses, ele precisou voltar para sua terra natal. E durante essa viagem, ele enfrentou um ciclope. Esse ciclope nada mais é do que o filho do rei do deus dos mares. Olha, estou confundindo os nomes tudo. Poseidon, o filho do rei dos mares. E ele se perdeu no caminho. E só quem sabia o caminho era Aquiles, que já estava no mundo dos mortos. Ulisses, ele desceu até o Hades e, depois que resolveu suas pendências, ele perguntou a Aquiles: e aí, valeu a pena morrer jovem, porém com glória? Aquiles responde: eu preferia ser o mais pobre dos servos e continuar vivo
do que reinar sobre os mortos. Essa história, ela remete diversos símbolos para cada um. Para mim, quando nós estamos mortos por dentro, nada faz sentido. Oxi! Isso aqui era quando eu era pequeno, tá? Ah, tá aqui. Então, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, de quando eu era pequeno, já que essa parte se foi. Mas guardem essa frase na mente de vocês. Enquanto estivermos vivos, podemos escrever a nossa história. Eu era uma criança, fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu sou até hoje. Eu adorava ficar brincando com meus bonequinhos dia e noite, criando histórias. E para todos eles, havia uma finalidade de suas vidas, havia um objetivo a ser conquistado. Só que nem tudo é um sonho de criança. Durante a minha fase da infância, eu não conseguia fazer amizade, me sentia deslocado. Uma hora eu queria ser astronauta, uma hora eu queria ser detetive, uma hora eu queria ser, sei lá, barman, qualquer coisa. Mas eu não sabia o que eu queria ser. Eu não sabia onde estar, eu não sabia com quem me relacionar. Eu cresci, muitas vezes, sendo avacalhado pelas pessoas ao meu redor. Na escola, por essa dificuldade de fazer amigos e não me sentir pertencente ao grupo, eu acabei desenvolvendo um traço brincalhão. Pateta até demais. Eu sou meio patetão mesmo. Só que aí que tá. Por eu desenvolver esse traço mais pateta, as pessoas elas não conseguiam compreender isso. E acabei sendo visto muitas vezes como anormal. Também a criança de 13 anos, quase 2 metros, é complicado, né? Veio a adolescência, a vida adulta. Eu comecei a interagir com os prazeres provenientes da cidade. Minha vida era basicamente encher a cara, rolês aleatórios. Tinha semanas que começava na quarta-feira, eu faltava aula para começar a fazer essas badernas. E cada vez mais, a felicidade que essas coisas me traziam não fazia mais sentido para mim. Eu fui perdendo o tato, a sensibilidade com a vida. E o que ficou no meu coração foi apenas uma dor. Eu estou respirando muito perto do microfone? Obrigado, pessoal. Vocês estão me dando uma ótima força para mim. Até que eu entrei em depressão. Quando eu entrei em depressão, eu não sabia de mais nada do que sentir. Eu quis acabar com a minha vida 2 vezes. Eu tentei suicídio. Só que uma dessas vezes que eu tentei suicídio, porque nada fazia sentido na minha vida, me veio uma breve introspecção das pessoas para quem eu vivia. Foi pela minha mãe, que, na verdade, deixa eu contar uma história. Meu pai ele morreu quando eu tinha 3 anos. Então, a minha mãe cuidou de mim com a minha avó. Ela teve que trabalhar e eu ficava com a minha avó. A minha mãe, ela deixava muitas vezes de fazer alguma coisa por ela, para dar para mim. Para que eu tenha o melhor. A minha mãe foi a guerreira da minha vida. Foi pelo meu irmão, que eu queria ser um exemplo para ele. Meu irmão era 10 anos mais novo do que eu. Foi para as minhas tias e tios, que muitas vezes não viam o potencial em mim. Então eu entendi naquele momento que a minha vida ela não é só para mim. A vida são para as pessoas que eu amo. E além de tudo, é para Deus, que há muito tempo eu havia negado a sua verdade. Aí que fica a pergunta. É impossível entender o sentido da vida sem a razão por trás da vida. Alguns filósofos gregos têm a compreensão do logos.
Logos é a razão por trás de toda a existência. Logos é a razão por tudo. Ou seja, Logos é Deus. Compreendem? Quando nós dizemos que as coisas têm uma razão, um objetivo, dizemos que Deus existe, porque é Logos, é racional. Eu passei de novo. E foi assim que eu comecei a crescer. Eu comecei a estudar assuntos pertinentes. Eu gostava muito da idade grega, de Roma, e comecei a me interessar por filósofos. Com o estoicismo, eu aprendi a me manter imutável, resistente sobre as pedras que a vida me dá. Eu aprendi a me conhecer. Com os escolásticos, eu aprendi também o método da minha confissão. Aprendi a me ajoelhar à verdade absoluta que existe e reconhecer o que de fato ela é. Quando nós fazemos uma confissão, nós passamos por uma experiência de humildade, mas não é com nossos irmãos, é com quem realmente importa, com Deus. É um exame de consciência que faz eu, minha consciência e Deus. E, acima de tudo, eu não estaria aqui hoje se não fosse por esse homem aqui, que por muitas vezes mandou um anjinho da guarda que me impedisse de fazer a maior besteira da minha vida para salvar ela. Aí que tá. Com isso tudo, eu acabei vindo conhecer o mundo digital. Eu não estou conseguindo falar muito bem aqui, porque é a minha primeira vez, eu estou muito nervoso, galera. Mas graças a Kétila, que me apresentou o Vinícius, eu conheci que o digital é a razão da minha vida. Eu preciso passar a minha experiência, eu preciso transpor tudo que eu conheci para fora, tudo que eu aprendi nessa vida. E com isso, o digital me trouxe 3 visões que eu quero alcançar. A liberdade geográfica, poder trabalhar e não me sentir preso em lugar nenhum. Eu nunca me senti pertencente a nada, então eu preciso estar no lugar onde eu quiser. A liberdade temporal, eu consigo fazer as coisas no meu tempo e estudar as coisas no mesmo tempo que eu quiser. Aliás, não fez sentido essa frase, mas vocês entenderam. E a liberdade de conexão. Eu consigo estar próximo daqueles que passaram pelas mesmas dores que eu e carregam os mesmos valores. Alguns aqui podem chamar isso de clientes. Eu os chamo de amigos. Essa foi da hora, hein? Aí que fica. Aí lembra daquela frase que eu disse anteriormente? A nossa vida é como se fosse um livro. Enquanto estamos vivos, podemos escrever a nossa história. E ela só faz sentido quando direcionamos nossas ações a fim de nos orgulharmos e servir de exemplo para aqueles que nos cercam. Muito obrigado. Uau! Vocês só levantaram porque eu tô com... Henrique! Uhul! Essa é a sua nova vida! Bem-vindo, meu amigo. Foi difícil convencer esse cara a abrir a boca, ó. Kétila. Chapinha ou natural? É chapinha! Na verdade, a gente tava conversando e eu falando do microfone. A verdade é progressiva. É progressiva, isso que eu ia falar. Eu disse, Henrique, vamos fazer uma surpresa pessoal, vamos ver um cabelo novo, vamos ver uma coisa. Ele, não, já fiz minha progressiva. Eu ainda... Eu achei incrível. Deu tempo dos 15 minutos? Eu queria falar uma coisa. Fala. Ontem eu tava quase desistindo de subir aqui no palco. Ah, eu também. Pra quem não me conhece, sabe que eu morro de vergonha devido à rejeição que eu sofri no passado a estar presente a um público. Mas a gente te ama!
E a Adriana, ontem, ela me falou o seguinte: não é sobre mim, é sobre aqueles que eu quero salvar. Então foda-se o meu medo! Foda-se! Seja muito bem-vindo à sua nova vida, Henrique.